Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos na tarde deste dia, trazendo novamente o ensinamento do Senhor Jesus para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. E o ensinamento está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 10, verso 8, e o tema é esperar e ser obediente para não cair. Amém? Então vai prestando atenção no discorrer do ensinamento, porque que o livro de 1 Samuel fala que nós temos que esperar e ser obediente, não só a Deus, como também aos profetas, determinado por Deus, que determina uma ordem, manda que você aguarde para poder seguir o teu caminho com ordem, com decência, com zelo e com amor, para se fazer as coisas perfeitas no nome de Jesus. Amém? Amados e queridos irmãos, quando em algumas vezes não damos a atenção devida, no qual alguém vem e nos fala de Deus no sentido espiritual, de até nos alertar, onde não damos valor a esse recado, ou melhor, isto é, a esse aviso. Nesse ensinamento, vendo-lhes despertar a igreja do Senhor no seguinte fato: você, crente, é obediente? Você sabe esperar? É o que está no tema da palavra do ensinamento no qual estou te perguntando. Porque muitas das vezes você é crente, mas não é obediente, não sabe esperar, não tem paciência, não tem domínio próprio. E aí? Porque Saul foi instruído a nada fazer, independentemente de Samuel, mas desobedeceu a ordem de Deus e do profeta, conforme está no livro, capítulo 13, de 8 a 10 de 1 Samuel. Quantas vezes temos, ou melhor, o sacrifício, o povo de Deus, o povo de Israel também, né? Sabia o valor do sacrifício, tanto é que antes de ir à guerra, faziam os seus sacrifícios, porque estes não lhes davam ânimo, força e coragem, e como garantiam a vitória contra tudo e qualquer inimigo, se não fosse preparado para a batalha. Um exemplo do tudo ou nada, e clássico disto, foi quando o rei Saul estava para enfrentar os filisteus, e se desesperou porque o profeta Samuel não chegava para fazer os sacrifícios e assim garantir a sua vitória contra aqueles inimigos, ou melhor, contra os teus inimigos. Ao perceber que os soldados de Israel escondiam-se pelas cavernas, buracos ou os penhascos, túmulos e pelas cisternas, amedrontados por aquela situação, infelizmente, a queda de Saul. Por que eu digo, infelizmente, a queda de Saul? Há uma corrente, irmão, entre alguns que dizem ser cristãos, afirmando que uma vez a pessoa salva, pode ficar despreocupada porque a sua salvação está garantida. E aí fazem o que queres. E não é assim, irmão. E nem pode ser, e nem nunca será. O diabo usa filosofias modernas que satisfazem tanto os que estão caindo como os que já caídos estão. E essas doutrinas têm feito um verdadeiro estragos entre o povo de Deus. Filosofias como o cair pelo poder de Deus, entre aspas, né? O cair pelo poder de Deus. Vai entendendo por que eu estou falando entre aspas. Farenoses, que é igual ou salvos serem predestinados. É essa filosofia que eles usam aí nas igrejas. Eleitos de Deus, de conceder a certas almas a bem-aventurança eterna. Com isso,
Com isso, tem-se feito muitos cristãos sinceros apagarem o Espírito Santo de Deus em si mesmo e se esfriarem a cada dia na presença do Senhor. Olhos para ver e ouvidos para ouvirem. Saul foi o homem escolhido e ungido por Deus para ser o primeiro em todo Israel a ser rei humano. Ele profetizou entre os profetas e venceu os amonitas, porque o Espírito de Deus havia se apossado dele. Mas isso, contudo, ainda não foi forte e suficiente para impedi-lo de perder tudo até a sua salvação. Amém, irmão? E por quê? Por causa da sua falta de confiança em Deus. E Saul desobedeceu às palavras de Deus. Amados, um homem de Deus, ele tinha sido ungido e recebido a seguinte ordem do profeta Samuel, conforme está no capítulo 10, verso 8. Veja o quão é importante é a oferta para aquele que a recebe. E você, quantas já recebeu e ainda não quer esperar para poder receber mais? Uma pergunta que eu te faço, é Deus que está mandando falar. Seja obediente, irmão, à palavra do Senhor. Amém, irmão? Para que nós possamos vencer as batalhas determinadas e designadas, não só por Deus, mas também pelos profetas que te alerta, te adverte, te orienta, amando do Senhor. Amém, igreja? Quantas vezes temos ensinado o povo sobre o valor da oferta? Quantas vezes temos ensinado o povo sobre o valor da oferta? A importância pela vida do ofertante, quais muitas pessoas, infelizmente com o coração endurecido, endurecido com a obra de Deus, e tem amparado as mãos do Senhor, ou melhor, tem amarrado as mãos do Senhor, impedindo de o abençoar, até mesmo a você. Amém? Irmãos, obedecer, vai prestando atenção, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Entendeu? Obedecer é melhor do que sacrificar. Por exemplo, foi isso que o profeta lhe diz, que é melhor obedecer do que sacrificar. E o profeta Samuel falou isso para o rei Saul. Eva, por exemplo, acreditou em duvidar da palavra do Criador e acreditou em Satanás. E você? Acredita em Deus ou dá ouvido a Satanás? Uma pergunta que eu faço para você na tarde deste dia. Vai acreditar em quem? Assim, há três áreas distintas para a ação do pecado. Quais são? O corpo, a alma e o espírito. Dependendo da área que o pecado atinge, haverá maior ou menor dificuldade, irmão, de a pessoa se arrepender e confessar e alcançar o perdão divino. Podemos ver essas três áreas dentro de um triângulo, cuja base é o espírito no meio dessa alma, e no todo está o corpo. É claro que qualquer pecado no corpo vai refletir na alma e consequentemente no espírito, mas haverá sempre mais resistência na continuidade dele, porque a alma e o espírito
como base do corpo, está mais firme. Quando o pecado atinge a área do coração, representando a alma, ele já ultrapassou a primeira barreira, que é a material, ou seja, o corpo. Nesse caso, o cristão só tem o espírito para ajudá-lo a resistir às tentativas do inimigo. Quando o pecado atinge o espírito, o corpo e a alma já estão totalmente tomados pelo espírito, e o arrependimento é muito difícil, muito mais difícil, já que a base da estrutura espiritual do cristão está sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, corrompida, pois, do ponto de vista cristão, as coisas mudam de figura, irmão. Haja vista que a pessoa incrédula pode estar possuída de um espírito imundo, controlando o corpo, a alma e o espírito. Meu irmão, tem que estar ligado nisso tudo aí. Então, o que acontece? O que acontece com isso? Quando o espírito imundo controla o corpo, a alma e o espírito. Outra coisa que deve ficar clara é se o cristão pensa que pode se acomodar com o pecado que não o atingiu a alma ou o espírito. Está feito apenas um corpo ao corpo, e está muito enganado, porque se não for tratado imediatamente, com certeza contaminará também todo o ser, tanto físico como espiritual. Os pecados que procuram atingir a matéria do corpo são os mais comuns, tais como prostituição, impureza, lascívia, facções, vícios, glutonaria, contendas, roubos, inimizades, homossexualismo, bissexualismo e mentiras. E coisas semelhantes a esta, irmão. E muito mais por aí, etc, etc. Esses pecados procuram prejudicar o corpo. E como o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, qualquer que seja o prejuízo causado, ele é contra o próprio Deus. Os pecados que procuram atingir o próprio Deus, ou os pecados que procuram atingirmos o coração ou a alma, são ciúmes, invejas, iras, maldades, projetos iníquos, manipulação contra o próximo e coisas parecidas, irmão. O pecado que atinge a alma está mais feito, isto é, acostumado, habitado a terceiro, ou seja, atinge mais as outras pessoas. Já os pecados que procuram atingir o espírito são em números bem menores, tais como orgulho, rebeldia e idolatria, porém são os mais venenosos e perigosos e atingem diretamente a Deus. Primeiro porque o espírito é a última fase a ser vencida, uma vez que as duas anteriores já foram ultrapassadas. E não há outra base que ajude o espírito a resistir. Segundo, porque sendo ela a parte mais forte e a área da comunicação com o Espírito de Deus e o espírito humano, que tem a capacidade de se alimentar da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, executar a obediência a Deus e sustentar o corpo e a alma. Amados e queridos irmãos, esse ensinamento é sério. Por isso que Saul perdeu sua salvação, irmão, porque não estava ligado nem conectado às ordens emanadas de Deus e nem dos que o advertiu e te orientou e te preparou como os profetas na terra. Aí está a razão porque o pecado, talvez, contra o Espírito Santo não tem perdão. Os pecados que atingem o Espírito Santo, irmão,
são talvez os que mais agridem o coração de Deus. Amém, igreja? Vai ficando ligado no que está sendo falado, irmão, porque o ensinamento é sério. É simplesmente impossível abençoar a plenitude das bênçãos divinas quando se mantém um coração amarrado às coisas materiais. As pessoas somente vão aprender a receber quando aprenderem a dar, a abrir a mão para dar. Não é só querer, tem que dar. Amém? Por isso é que a palavra do Senhor continua falando no nosso coração. A verdade é que não há meios que possam encobrir o pecado, irmão, porque as suas consequências aparecem de qualquer forma. Não para outros verem, mas para Deus saber que existe. As pessoas podem esconder o pecado por algum tempo, mas jamais conseguirão impedir que os seus frutos apareçam. Daí, a melhor maneira de tratar o pecado é reconhecê-lo através de uma sincera confissão e, em seguida, abandoná-lo definitivamente por intermédio de uma consagração maior com Deus. Amém? Conforme está no Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. Amém? Está encerrado este ensinamento maravilhoso. Que a paz do Senhor continue guardado no teu coração na tarde deste dia. Porque, ainda dando continuidade, diz que escolhe os seus servos. Afinal de Deus escolhe os seus servos. Afinal de contas, a obra de Deus, irmão, não pode ser feita pela sabedoria e inteligência dos homens, mas do próprio Deus que unge o seu escolhido com o Espírito Santo para que possa se fazer tudo de acordo com a sua instrução dada por Ele através de seus profetas. Deus conhece os que têm firme propósito de servi-los e estes que o Senhor escolhe para andar junto dele. Amém? Somos nós, os profetas de Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas que fazem parte da igreja, irmão, do Senhor Jesus, está mais de desejo de servir-se das bênçãos do Senhor que propriamente servi-lo com as suas próprias vidas. E talvez seja essa a maioria da razão pela qual a igreja tem estado doente, fraca e desgastada em toda a terra, meu irmão. Amém, irmão? Amados, a glória de Deus pertence exclusivamente a Ele. Também os céus e a terra. Todo poder e domínio pertence ao nosso Deus. Quando o homem anda segundo os seus propósitos ou seus próprios pensamentos, sem dar crédito à palavra do Criador, tem de estar preparado para assumir a consequência de sua rebelião, do seu pensamento, do seu ódio, da sua ira, assim como aconteceu com o rei Saul, que devido à desobediência a Deus, não apenas perdeu a glória de Israel, mas sobretudo a própria salvação. E aí, você quer perder a sua? É porque a obra de Deus não pode parar, irmão. O Senhor levantou outro homem, segundo o seu próprio coração, para que fizesse a sua santa vontade e desse prosseguimento à construção do reinado de Israel. E aí por diante. Deus está preparando você também para conduzir o povo que está esperando pela tua palavra, pela tua profecia, pelos teus conselhos, para chegar à Nova Jerusalém. A chamada de um homem de Deus depende exclusivamente de Deus, pois é Ele quem te convoca, quem te escolhe, quem te chama para o seu reino. Fica esta palavra de reflexão no teu coração na tarde deste dia, e que Deus abençoe o teu coração, a tua família, e que você não esqueça que se esperar e ser obediente, você não vai cair. Mas se estiver fora do tema, que não esperar, não ser obediente, vai cair. Amém? Guarda esta reflexão no teu coração, que a paz do Senhor esteja, não só hoje, mas para todo sempre, no nosso meio cristão, para que a glória de Deus venha se acender, enaltecer e glorificar o seu nome através de você, de mim e de todo o seu povo aqui na terra. A paz do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos
e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Amém.